Sejam bem-vindos, meu nome é Leatrice e eu quero conversar com vocês hoje sobre um assunto que atualmente está mexendo com a cabeça e com o coração, com as sensações de todos nós, que é justamente quando nós passamos mal de alguma questão física. Temos um desmaio, temos uma doença, temos algo que mexe com o nosso emocional a nível perda. Muitos de vocês sabem que há muitos anos eu estudo dentro da doutrina espírita. A minha formação básica é dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, na qual eu sempre discutia e eu sempre, vamos dizer assim, eu sempre criticava, na falta de uma palavra melhor, algumas coisas que eu não concordava, como o fato de que ciência e religião não andavam juntas. Imagina, 40 anos atrás isso era muito mais visível do que é hoje. Até porque hoje os cientistas, inclusive, principalmente os cientistas físicos quânticos, eles estão tentando provar a existência de Deus, não da maneira como as religiões conhecem, mas como uma mente, vamos dizer assim, que coordena tudo. É bem interessante o estudo da física quântica nesse sentido. Mas enfim, o que eu quero conversar com vocês, e faz dias já que eu venho pensando no assunto, é sobre justamente o como nós nos sentimos perdidos, o como nós nos sentimos fora do nosso esquadro, fora das nossas questões mais comuns do dia a dia, quando a questão do desencarne de uma pessoa, ou seja, deste corpo físico que eu estou vestindo enquanto espírito encarnado, ele vai fazer a passagem dele, ou seja, vai liberar este espírito, que sou eu, Leatrice, nesse momento, para que eu siga a minha caminhada. No momento em que isso acontece, muitos de nós nos desesperamos, e é normal. Não estou dizendo aqui, e nem a doutrina espírita diz que a gente precisa não chorar, não lamentar. Não, não é isso. É um aprendizado que nós estamos fazendo. O que a doutrina espírita diz? Que nós encarnamos e desencarnamos muitas vezes. Quantas vezes talvez eu, o espírito que habita esta personalidade Leatrice hoje, já foi e veio, como eu digo, desencarnou, encarnou, reencarnou, milhares de vezes possivelmente. Então por que eu ainda não aprendi, por que isso ainda mexe tanto comigo, se é normal, natural? O pessoal costuma dizer que a única certeza que nós temos na vida é a morte, ou seja, o nosso desencarne. É a única certeza. Um dia nós nascemos, nós temos toda a nossa vivência, na qual nós aprendemos uma série de coisas, e um dia a gente sai daqui de alguma coisa. Como eu costumo dizer, esse corpo precisa pifar, ele precisa parar com algum motivo. Precisa ter um motivo para a gente poder desencarnar. A gente não desencarna do nada. Quem desencarna dormindo é porque o corpo simplesmente parou de funcionar. Então, parou, alguma coisa parou, estragou. E eu acho muito engraçado, engraçado e ao mesmo tempo lúdico, não é? Muitos de vocês devem conhecer o Pequeno Príncipe, o livro do Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry. Ele faz parte, acredito, da infância de muitos de nós. Da minha, pelo menos, faz parte. E o Pequeno Príncipe tem uma parte que eu acho muito legal, quando a cobra diz para o Pequeno Príncipe que ela pode fazê-lo voltar para o lugar dele, ela só precisa picá-lo. E quando ela diz que ela precisa picá-lo, o que ela está dizendo? Que este corpo físico denso que ele tem aqui na Terra vai ter que parar de funcionar para que ele possa ir, para que ele possa se libertar e voltar para casa. Então eu acho muito bacana essa parte do Pequeno Príncipe, porque ela nos mostra que de uma forma lúdica, de uma forma mais tranquila, a gente também pode, inclusive nós mesmos, estarmos melhor com a nossa partida. E eu acho muito legal e muito especial esse momento que nós estamos vivenciando, porque aparentemente os nossos medos em relação a isso, eles ficaram mais em alerta.
Aí, se chegar na minha casa, se bater na minha porta, na minha família, às vezes não tem nada a ver com a pandemia, com o coronavírus, com todas essas questões. É uma questão de AVC, é uma questão de coração, é uma gripe comum e corrente, que nós já estamos acostumados desde criança com as gripes, mas isso ainda mexe muito com a nossa estrutura emocional. Mas por que que mexe com a nossa estrutura emocional? Justamente porque nós ainda, no meu entendimento, não estamos conectados com essa facilidade do ir e vir, com essa naturalidade do ir e vir. Para nós, as perdas e as posses, né? Ou seja, uma perda ela é de uma coisa que eu possuo, não é? Eu não perco algo que eu não possuo, ou algo que eu não sinta como posse. Mas este corpo físico nós ainda possuímos, nós ainda temos a sensação de possuir este corpo físico. Ele é um empréstimo para que a gente possa vivenciar, a encarnação possa vivenciar uma série de lições. Mas nós nos sentimos na posse dele, ele é meu corpo. Eu estou atuando através dele. E quantos de nós não cuidamos, né? Eu sou uma que, olha, eu preciso trabalhar muito mais esse cuidado com essa posse aqui. Mas vamos lá. Então a gente tem a sensação da perda. Por quê? Porque a gente possui. E a posse é um apego. E eu trabalho muito essa questão do apego. Eu me lembro de criança, eu chorava se uma faca se quebrasse. É um absurdo pensar nisso para alguns, mas para mim era algo muito complicado. Eu já consigo alguns desapegos hoje. Quem me conhece desses anos mais próximos assim, sabe o quanto para mim às vezes é complicado eu me desapegar às vezes de um anel, sabe? Mas enfim, é um exercício interessante. E vejam que nada, e nós sabemos disso, nada simplesmente acontece nas nossas vidas por acaso. Acontece justamente para que nós possamos aprender alguma coisa e, mais do que aprender alguma coisa, nós possamos curar algo em nós. Eu costumo dizer que esta encarnação que nós estamos vivendo é a melhor que nós estamos vivendo, claro, entre todas as nossas questões espirituais. A gente vem a cada ano do colégio a gente aprende alguma coisa a mais, a cada encarnação, obviamente, a gente aprende alguma coisa a mais. Pode querer estacionar, a gente pode não querer simplesmente andar, mas a gente não vai perder todo o conhecimento e todas as experiências que a gente já amealhou. Elas estão conosco. Eu costumo dizer, ninguém põe uma arma na minha cabeça e diz assim, me passa o teu conhecimento. Não existe isso. Ele é nesse sentido ele é meu, ele é propriedade minha porque ele faz parte da minha vivência, ele faz parte da minha configuração espiritual. Mas o que eu quero dizer? Que estas questões todas que nós estamos trazendo, elas deveriam já fazer com que nós nos sentíssemos mais tranquilos em relação a esse ir e vir. Mas nós ainda nos sentimos muito assustados. Por quê? Porque nós temos ainda muito presente em nós essa questão do apego. Apego ao físico mesmo, porque é o que nós temos de palpável. Nós ainda somos crianças em relação às questões maiores da vida, seja de espirituais que nós queiramos chamar, ou de místicas, ou de quânticas, independente do nome que nós dermos, nós ainda estamos engatinhando em relação a elas, nós ainda somos crianças. Como é que nós explicamos para uma criança determinadas coisas? Como eu falei várias vezes a palavra lúdico aqui, de forma lúdica, de forma que ela toque, que ela visualize, que ela cheire. Por quê? Porque são sentidos que nós temos. E quando nós trazemos aqui para o nosso racional, para a nossa cabeça, e pior, quando nós trazemos aqui para o nosso emocional, para o nosso coração, muitas vezes nós nos perdemos. Porque ainda é muito abstrato para nós lidarmos com questões que nós ainda vivenciamos como palpáveis, como físicas, como a questão do contato físico com alguém antes de desencarnar. Antes da pessoa passar de nível, né, mudar de nível como num jogo, não é? Eu ainda vivencio com ela, vivencio comigo e vivencio com ela várias experiências físicas. Mas como é que eu faço para me preparar, inclusive
para meu próprio desencarne, para minha própria subida de nível e para a subida de nível daqueles que estão próximos a mim. Porque uma coisa é quando nós ouvimos assim, desencarnaram milhares de pessoas no Brasil pelo Covid-19. Muito bem. Mas quando bate na nossa porta, chega em pessoas que nós conhecemos, independente se são próximas ou não, no sentido de coração mesmo, de serem amigas ou de serem familiares, nós começamos a nos perguntar, e se bate na nossa porta? Se bate comigo, se acontece comigo. Eu costumo dizer assim, e isso eu vivencio, não é? Que é muito fácil. Nós, dentro da doutrina espírita, acreditamos na reencarnação. Portanto, se nós acreditamos na reencarnação, teoricamente deveria ser fácil essa questão do ir e vir, do encarnar e desencarnar. Por que não se torna tão fácil? Pelas questões que nós temos que trabalhar à volta, e uma delas é o apego. E eu gosto, de falar, né, dessas questões, justamente porque elas me fazem refletir profundamente por que eu vim parar dentro da doutrina espírita. Poderia ter sido dentro de qualquer outra, eu poderia ter continuado dentro da religião católica apostólica romana. Aliás, pelo contrário, eu não me considero espírita, eu me considero ecumênica. Eu não professo uma religião, eu gosto de estudar, que isto é algo que ao longo de todas as culturas nós temos o estudo muito vívido, inclusive, sobre a questão da morte, porque a morte, como nós chamamos de morte, ou seja, essa desencarnação, essa nossa mudança de nível, saindo deste corpo físico, ela é objeto de estudo e medo desde que o mundo é mundo, porque ainda é muito desconhecida para nós em termos práticos. Nós sabemos que nós vamos, em algum momento. Agora, o que acontece depois, o que não acontece, claro, a doutrina espírita, várias culturas orientais que já têm 5.000, 7.000 anos, elas tratam da reencarnação de uma forma mais natural, mais normal. E aproveitam para que essas nossas idas e vindas e essas nossas etapas em cada nível, ou seja, em cada vivência que nós temos, sejam o mais produtiva possível. O que eu quero dizer com produtiva? Que a gente se cure realmente de algumas coisas que a gente vem carregando ao longo das reencarnações. E nesse aspecto eu gosto muito de estudar um psiquiatra, né, que é o Augusto Cury, tá? Ou seja, ele não vai falar de reencarnações, ele vai falar de questões nossas da encarnação atual, ou seja, eu nesse corpo físico, tá? Mas ele trabalha muito a questão do emocional e eu acho isso muito importante, porque realmente nós desligamos muito do nosso emocional. E não é nós, e aqui gente, eu não quero culpar ninguém, tá? É simplesmente uma questão que vem sendo trabalhada, ou não trabalhada, melhor dizendo, ao longo das encarnações, ao longo das eras da história humana, tá? As diversas culturas. E aqui entra a questão do poder daqueles que estão chefiando, que não querem que a gente se melhore, no sentido da gente não ter a dependência emocional em relação a quem está no poder, tá? Existe um seriado que está passando e que agora, infelizmente, a segunda temporada, em função da pandemia, ficou para ser, ia ser para 2020, agora ficou para 2021, talvez, muito bom no Netflix, que é Crônicas de Ardal, tá? É um coreano, né? É um seriado coreano, e ele trabalha muito bem essa questão do poder. Tá? Aqueles que estão num poder, né, religioso, que era o poder básico antigamente, tá? Hoje o poder já está mais disseminado, ele está entre poder bélico, político, religioso, matriarcal, patriarcal, de trabalho. Hoje ele é mais diluído, vamos dizer assim, mas nós trazemos influências muito grandes das questões religiosas. Por quê? Porque por milhares de anos, as nossas culturas, tá? Elas foram baseadas em poder religioso. E aquele religioso que estava no poder, que é um ser humano como nós, com todas as falhas que nós temos no geral, ele nos dirigia, ou nos dirige ainda. E como isso reflete em nós, tá? Ou seja, muitos desses medos, não vou dizer todos, mas muitos desses medos que nós trazemos e que nos parecem irracionais,
Porque a nível de pensamento, a nível racional, eu olho para fora, é a questão da síndrome do pânico, eu olho para fora, não tem ninguém tentando me matar. Mas a sensação que eu tenho é de morte iminente. Tá? O que isto tudo quer dizer? Que eu, a nível emocional, eu trago uma carga que foi colocada dentro de mim, que eu permiti que continuasse dentro de mim, essa é a parte mais importante, eu permiti que continuasse dentro de mim e que ainda me afeta. Então, quando eu vejo uma pessoa próxima a mim passando mal, ou eu mesma passando mal, isto muitas vezes me desestabiliza emocionalmente. Às vezes não é nem o racional que se desestabiliza. Porque racionalmente, às vezes a gente sabe, aí eu tenho que carregar para o hospital, eu tenho que dar um remédio, eu tenho que fazer sei lá, um procedimento qualquer, tá? Para que a pessoa se recupere fisicamente. Mas a nível emocional, eu desabo. Por quê? Porque nós não fomos educados ao longo da nossa história inteira, e não é privilégio da nossa questão atual, não é privilégio do computador, não é privilégio do celular, isso vem vindo, tá? A minha história inteira, é só nós estudarmos nas culturas, eu não fui educada, tá? Ou educado, tanto faz, para ser uma pessoa resiliente, para ser uma pessoa estável emocionalmente. Não, pelo contrário. Aliás, muito pelo contrário. Normalmente nós somos educados a quê? A sermos chantagistas e nos chantagearmos e chantagearmos os outros. É difícil às vezes a gente querer olhar para nós e ver essas coisas, mas é assim. Nós podemos analisar tudo o que nós quisermos à nossa volta, mas nós vamos encontrar a chantagem e o vitimismo, no caso, que é o, né, em praticamente tudo que nós vivenciamos. Tá? Em praticamente tudo. E não quero dizer que isso está certo ou está errado, simplesmente vem sendo assim. Só que quando nós conscientizamos isso, nós podemos quebrar esse ciclo. Como todos, aliás. Inclusive o medo do desencarne. Quando nós conscientizamos em nós que esse medo, que essas reações, às vezes, muito descabidas que nós temos em relação ao desencarne nosso e dos outros, é algo que emocionalmente mexe conosco por alguns motivos pelos quais nós temos que nos curar, se torna mais fácil a gente passar por eles. Não estou dizendo aqui, gente, para menosprezarem nem desprezarem toda a situação mundial que nós estamos passando. Não, muito pelo contrário. Hoje nós temos informação justamente para que a gente possa corrigir, vamos dizer assim, determinadas falhas, determinadas dificuldades, determinados desafios que a gente vem tendo ao longo das nossas próprias reencarnações. Tá? Uma delas é essa questão de nós nos cuidarmos e cuidarmos dos outros. Tá? Porque ao longo da nossa história, e inclusive aquela pessoa que é ainda católica apostólica romana, traz muito presente isso, que nós só melhoramos se ajudarmos os outros. Sim, nós melhoramos se ajudarmos os outros, claro, mas antes nós temos que nos melhorar, antes nós temos que nos cuidar, nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Se nós não temos tranquilidade, como é que nós vamos passar tranquilidade para uma pessoa? Se nós não temos amor próprio, amor por nós, como nós vamos amar o próximo? Eu posso ajudar, sim, eu posso me esforçar, sim, nesse sentido, porque isso vai fazer com que eu me fortaleça, claro. Mas se eu tiver consciência desse processo, fica melhor. E uma das coisas que eu mexo com o pessoal e quero comentar também, é que eu estou falando assim, parece que eu sou muito, né, dona de mim mesma, muito senhora de mim mesma, mas lembrem bem, quem me conhece há alguns anos sabe que eu já passei por algumas dificuldades bastante sérias a níveis de saúde, em vários aspectos, tá? Com 52 anos eu descobri que eu era alérgica, né? Alérgica a toda a proteína do leite. E vocês imaginem, queijo é uma das minhas comidas preferidas. Nas 2 primeiras semanas que eu descobri isso, eu fiquei meio aérea. Eu entrava no supermercado, eu só dizia, isso eu não posso, aquilo eu não posso. Porque a minha alimentação toda era baseada em leite. Inclusive, quem descobriu isso disse, tu tem um corpo muito forte, porque tu aguentado 52 anos consumindo leite, não é lactose, gente, é a proteína inteira do leite, tá? E tu ainda tá viva. Então eu tinha problemas muito sérios de saúde que eu não sabia nem de onde vinham, mas jamais nós tínhamos pensado em uma questão alimentar. Hoje eu tô, como eu disse para uma amiga há pouco,
quase nova. Eu tenho algumas coisas ainda a serem resolvidas, claro, imagina, 52 anos, eu estou com 55, foi praticamente a minha vida toda intoxicando o meu corpo. Então, a desintoxicação, eu já melhorei de muitas coisas, mas obviamente eu ainda tenho várias outras para resolver. Então, eu mexo com o pessoal assim, é muito fácil eu falar no desencarne, eu mexo até com os meus alunos no ESD, não é? No estudo sistematizado da doutrina espírita, que tomara que eu não faça fiasco no dia que eu for desencarnar, não é? Que for a minha hora de fazer, né, a mudança de nível. Mas eu entendo, porque acontece comigo, que por mais espiritualizado que a gente se considere, no momento que a dor afeta esse corpo físico, que enfim, que a falta de ar, que o incômodo que seja, por mais simples que seja, afeta este corpo físico, nós não nos lembramos do lado espiritual. É muito difícil. É um desafio muito grande. Não vou dizer difícil, eu vou dizer assim, é um desafio muito grande. Então não pensem que eu, Leatrice, sou uma pessoa altamente espiritualizada e que na hora que acontece qualquer coisa eu respiro fundo e estou perfeita. Não. É um exercício diário, constante. É uma busca interna, momento a momento, de tudo aquilo que eu preciso e que eu quero melhorar. Porque precisar é uma coisa, querer é outra. Muitas vezes nós precisamos nos cuidar por determinados assuntos, mas nós não queremos. E eu vejo que a maior questão é eu descobrir o porquê que eu não estou querendo melhorar nesta coisa. Então eu deixo um exercício que eu acho bem interessante e que eu seguido estou fazendo comigo. Pegar papel e caneta, papel e lápis e colocar, por exemplo, em relação ao desencarne de uma pessoa muito próxima, por exemplo, um pai e uma mãe que são muito próximos, tá? E que obviamente são presentes na nossa vida, independente do tempo que a gente conviva com eles. Qual é o meu medo em relação a isso? Ou qual é a minha sensação em relação a este pensamento? Vocês podem fazer com qualquer coisa. Tá? Eu falo nesse porque é algo que mexe conosco, independente de qualquer coisa, porque afinal de contas são as pessoas mais próximas a nós. E eu tenho medo, por exemplo, né, escrever no papel assim, que eu tenha que assumir a minha própria vida. Mas em relação a quê? Em relação a eu ter que deixar de depender emocionalmente, depender economicamente, de subdividir tudo isso. Por que eu sugiro isso? Porque essa é uma forma, talvez, e aí é um talvez grande, porque funciona para mim, mas pode ser que não funcione para outros, de nós começarmos a encontrar em nós o que nós precisamos curar em nós, o que nós precisamos trabalhar dentro de nós para nós melhorarmos. Nós só podemos ajudar qualquer outra pessoa se nós estivermos com algumas coisas centradas dentro de nós. Eu só posso falar para você sobre o que eu estou falando se essas coisas eu já vivenciei e eu tenho uma base para falar sobre elas. Porque senão eu não posso falar. Eu vou tirar de quem? Do autor X? Eu posso falar do autor X. E do Y também. Posso, pela experiência deles. Mas quando eu vivencio a experiência, ela se torna algo que eu falo com propriedade. E aí eu acho muito importante as questões que os orientais fazem de ouvir, de prestar atenção naqueles que são mais velhos, fisicamente falando. Porque muitas vezes nós podemos encontrar um espírito muito jovem, quer dizer, uma pessoa muito jovem, com um espírito muito antigo e que fala maravilhas. Mas isso não invalida que aquelas pessoas que já têm uma caminhada física maior, tipo alguém com 80 anos, em relação a mim, ele tem uma caminhada maior, traga informações muito valiosas para mim. Talvez traga informações muito valiosas daquilo que essa pessoa mesma ainda não conseguiu trabalhar em si. E isso pode me ajudar. Bom, isso é algo que eu posso pensar em mim. Então eu quero deixar essa reflexão para nós. Às vezes eu me perco um pouco, eu divago sobre vários assuntos, mas eu espero que como eu costumo dizer, as minhocas da minha cabeça ajudem vocês a refletirem sobre alguma coisa na caminhada de cada um que precise, nesse momento, ser pensada. E que vocês queiram
que ela seja pensada, que ela seja mudada, que ela seja harmonizada, ajustada dentro de cada um, assim como eu quero com as minhas. E não pensem, começar os vídeos para mim foi um desafio, foi uma África, como a gente costuma dizer, né? Muito grande. Eu fui solicitada a fazer vídeos por uma casa espírita amiga e tive que me enfrentar nisso. E estou gostando muito da experiência, inclusive para poder passar para vocês algo que tem me ajudado, das minhas experiências, da minha caminhada, enfim, das coisas que eu venho fazendo comigo. Eu agradeço profundamente, namastê, vocês estarem me acompanhando e desejo que a vida de cada um seja cada vez mais iluminada, porque nós estejamos limpando a nossa própria lâmpada mágica, para colocar para fora toda essa nossa luz que nós já trazemos. Muito obrigada mais uma vez e que tenham uma excelente vida. Namastê.